A proposta desse vídeo é trazer os conceitos de magia, trazer como que a gente faz magia sem querer, né? É importante a gente ter consciência que é uma capacidade de todo ser humano. A gente faz isso estando consciente ou não, e como a gente pode usar esse poder a nosso favor. Prazer, meu nome é Gustavo, para quem não me conhece, esse é o canal do Integrando Ser, e a proposta desse canal é trazer conteúdos sobre autoconhecimento, espiritualidade, cura, autocura, etc. Despertar da consciência, todos esses temas associados. Quando você fala sobre magia, é muito importante, como eu falei lá no começo do vídeo, você entender, você faz magia. Todo mundo faz, querendo ou não. Quando você convence alguém que você quer comprar o seu produto, que você quer que a pessoa compre seu produto, quando você quer se aproximar de uma pessoa para ter um relacionamento, qualquer coisa que você faz, quando você tenta negociar o valor de uma coisa que você está comprando, quando você quer convencer a pessoa, quando você quer entreter a pessoa com uma conversa, com uma ideia, quando você quer despertar certas emoções, certas sensações em si mesmo ou em outra pessoa, ou em outro ser qualquer, pode ser animal também, planta, etc., você está fazendo magia, né? Então todos somos magos. Esse caminho do mago é um caminho que é para todo ser humano. É impossível você existir e sem fazer isso. A questão é que a gente faz isso inconscientemente. E a proposta é trazer consciência para a gente fazer isso conscientemente, usar isso a nosso favor, ao favor do nosso bem e do bem do próximo também, com certeza. Que pelo menos é meu foco aqui, a filosofia desse nosso canal aqui é isso, né? Então, qual que é a ideia? E tudo começou há muito tempo atrás, né, milênios atrás, mas a gente pode pegar autores mais próximos aqui do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, teve um autor muito conhecido que é o Aleister Crowley, que fundou uma linha de conhecimento, uma linha de estudo chamada Telema, né, Telema com TH. O que significa telema? Significa vontade. Literalmente a palavra significa vontade. Significa que ele dizia que todo ser humano tem uma vontade primordial, que não está associado com desejos, desejos mais associados com o instinto do corpo, desejo por comida, sexo, sei lá, beber, etc. Ele está falando de um desejo mais profundo da alma, de uma vontade que a gente pode associar com o Dharma, quando a gente pega a cultura védica. Você percebe que várias culturas falam da mesma coisa de formas diferentes, mas ele falava isso, quando você se alinha com esse telema, com a sua vontade, que está dentro de você, que é individual, intransferível, o universo conspira a seu favor. Tá? Então vamos nos aprofundar nisso. E também uma das outras coisas que eram muito importantes, os outros ensinamentos do Crowley, era que uma coisa que o Raul Seixas trazia muito nas músicas dele, o Raul Seixas ele teve muita influência do Crowley, outros autores, outros músicos e artistas da época também, que era faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Quando ele falava isso que tu queres, ele estava falando dessa vontade mais profunda, desse telema, né? O Crowley, ele falava de amor. Então, mas por que muitas vezes ele era associado à magia negra? Quando eu falo magia negra, eu não quero trazer aqui uma conotação racista, é que eu não sei outro termo para falar. Mas a magia, vamos dizer que tem uma magia para fazer o mal e uma magia para fazer o bem. Resumindo de forma bem nua e crua. Então, Crowley, ele era um mago do bem, mas as instituições religiosas, muitas vezes, algumas, consideravam ele como sendo um mago negro, porque ele ia de contra o que era pregado pelas instituições, que a pessoa tinha que se filiar à igreja, que a salvação estava na igreja. O Crowley falava que cada um tinha que seguir seu próprio caminho. Então, ele trazia uma visão mais libertária. Esse é um ponto muito importante. E a gente também teve um fato muito importante no século XX, que foi o nascimento da Wicca, que foi na década de 1950, e a Wicca seria uma mistura, uma conjunção de cultos muito antigos, né? Então, é uma mistura de cultos europeus, medievais, né? Com cultos orientais também. Então, é uma mistura de várias linhas que eram consideradas pagãs. Então, posso dizer que é uma religião neopagã. E na Wicca você está envolvido em vários rituais. Tem diferentes linhas. Eu não tenho conhecimento tão profundo sobre isso para falar da Wicca. Mas é uma linha de estudo muito importante, muito considerada, que trabalha com essa questão da magia que eu vou falar aqui.
e percebe que não tem nenhum ensinamento novo, né? Várias culturas falam da mesma coisa com ritos, linguagens diferentes, mas tudo busca esse despertar, esse desenvolvimento da alma humana, né? E você tem também uma linha de estudo que eu fui iniciado, que eu trabalhei com isso durante um tempo, do Rubens Saraceni. O Rubens Saraceni fundou, era um sacerdote da Umbanda, né? E eu estudei, eu fiz 2 cursos dele, eu não fiz diretamente com ele, fiz com uma pessoa formada com ele, que é uma sacerdotisa, que foi a minha primeira mãe de santo, foi o meu primeiro contato que eu tive com a Umbanda, né? Que foi a Zuleide. Ela tem um nome espiritual, só que eu não sei pronunciar muito bem, mas ela foi minha professora na época do curso de naturopatia da uma universidade, quando eu comecei a estudar esses assuntos, né, como eu comecei a estudar massoterapia, reiki, etc., eu tive contato com esse conhecimento, né, e fiz o curso da magia das 7 chamas sagradas e a magia das 7 pedras sagradas, né, que basicamente você aprendia várias coisas, você aprendia a fazer rituais, mandalas, né, foi uma passagem muito rica, muito importante na minha vida, e associado com a Umbanda, então a gente aprendia sobre os orixás, foi muito importante, assim, foi muito bom, e foi o primeiro terreiro que eu comecei a servir, né, a fazer parte, e eu aprendi muita coisa. Então, quando a gente fala do mundo espiritual, do mundo natural, é muito importante ter consciência que é muito profundo, muito complexo, e é muito mais do que a gente pode compreender o mundo natural, porque são mundos dentro de mundos, universos dentro de universos que se intercruzam, se interrelacionam. Então, por exemplo, a gente sofre influências das mais variadas possíveis do mundo oculto, digamos assim, e a gente nem percebe, e a gente nem está consciente muitas vezes. Cada vez mais que a gente vai tomando um pouquinho de consciência, a gente vai se dando conta da imensidão que é o universo e todos os planos que estão interrelacionados. Então a gente recebe várias influências das mais diversas possíveis que a gente nem tem ideia e talvez nunca vai ter, né? Talvez um dia a gente tenha. Mas a proposta é a gente alargar a nossa consciência, a proposta aqui é a gente alargar a nossa percepção para tomar consciência e se prevenir de certos fatores que podem nos prejudicar e colaborar com certos fatores que podem nos ajudar. Então, por exemplo, quando a gente fala de maldição, quando a gente fala de magia negra, por exemplo, existe. É possível pegar? Existe. E quando você está... Depende muito da sintonia que a gente está. E a sintonia que a gente entra, ou seja, o estado vibratório que a gente entra, vai depender muito do nosso estado emocional. Então, a autoobservação é sempre a base de tudo, né? Tudo começa com a autoobservação. Então é muito importante a gente entender que algumas certas dificuldades que a gente tem na vida, certos estados emocionais que a gente entra, certas dificuldades psicológicas que a gente entra, está muito associado com certas influências que podem ter sobre a gente, mas é muito importante entender que existe a lei do karma, ou seja, mesmo se, por exemplo, se eu tenho um inimigo, de alguma forma eu criei esse inimigo, né? Eu me associei com isso, eu entrei nessa vibração, entrei nessa frequência, né? Mas muitas vezes você pode não ter um inimigo consciente, muitas vezes você pode, sei lá, falar coisas que certas pessoas não concordem, e essas pessoas vão começar, ou sei lá, indiretamente, às vezes você não tem intenção, mas você acaba prejudicando, por exemplo, a polícia é um inimigo do crime, né? O crime não tem interesse na polícia, o crime é contra a polícia, né? Mas não é uma coisa pessoal, mas é simplesmente que a polícia não defende, a polícia vai de contra os interesses do crime. Então, por exemplo, dependendo do que você alimenta, do conteúdo que você propaga, da sua linha de pensamento, você pode ter certos inimigos ideológicos, né? E que podem jogar intenções contra você. Então, quando a gente tem uma intenção de prejudicar, e essa intenção é carregada de emoção, isso é muito forte. O nosso poder está ali. O nosso poder está quando a gente coloca emoção na nossa intenção. Então, é possível você rogar praga. Tem gente que não acredita nisso, mas é possível você rogar praga nas pessoas? É possível. Dizem que antigamente essas maldições, em tempos antigos, elas tinham mais poder, né? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem
trabalhos feitos. Tem pessoas que fazem, por exemplo, trabalho de amarração, trabalho de uma série de coisas, trabalho de magia negra para prejudicar a vida de outra pessoa, né, para colaborar, né, que a pessoa se dê mal, que a pessoa não dê certo, não prospere, essas coisas existem, né, e a gente tem que ficar atento. Então depende da nossa vibração. Se eu tiver numa sintonia alta, eu tenho menos chance de ser afetado por essas coisas. Se eu tiver, por exemplo, associado com ajudar o próximo, se eu ajudo o próximo, se eu trabalho pelo amor. Quando você trabalha pelo amor, quando você faz caridade, você doa, você serve a vida, digamos assim, você serve outros seres, você se associa com seres, com uma egrégora que vai te proteger, que não vai deixar com que essas forças entrem em contato com você. Então existe uma proporção aí. Existe uma coisa que é proporcional. Tem um barulho aqui em cima, não, espero que não afete o vídeo. Existe uma questão que é proporcional. Então, por exemplo, se eu, dependendo das minhas atitudes, se eu não faço por merecer, quando eu falo aqui de merecimento, não é a meritocracia da ignorância humana, né? Que não estou falando de meritocracia, eu estou falando do real merecimento, que é ação gera reação, né? Causa e efeito. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que prejudica os outros, eu vou ter inimigos, eu vou ter pessoas que vão querer me prejudicar, tá? Mas se eu tô na mesma sintonia que ela, se eu também prejudico os outros, então eu não vou ter proteção, eu não vou ter forças me protegendo. É proporcional, existe uma proporção, né? Se eu sou acessível para essas forças, significa que de alguma forma eu tô nessa vibração, né? Mas aqui é isso, aqui a gente está no campo de batalha, o mundo material, né, dizem que é uma selva mesmo, né, a gente está aqui à mercê de várias forças, tem infinitos tipos de força que nos influenciam, então a gente tem que estar atento, a gente tem que se proteger. Por exemplo, quando você ora, quando você medita, quando você faz práticas que trazem esse cunho do autoconhecimento, do autocuidado, né, você se associa, você cria essa energia, você cria esse campo de proteção, você cria esse campo vibratório e você se associa com seres que vão te proteger, que vão, por exemplo, se tem alguma coisa na sua casa que foi implantada no plano invisível, por exemplo, né, seus guias vão te ajudar, vão desfazer. Mas se você age pelo mal, você não vai ter proteção, você não vai ter guia te protegendo, porque é proporcional, né? Então isso é muito profundo. Toda vez que a gente... Não sei se vocês lembram daquele filme, quem já assistiu aquele filme Malévola, que é um filme da Angelina Jolie, que ela... É a história da Bela Adormecida, né? Contada de uma outra maneira, que a Malévola, ela é uma fada, na verdade, né? E que o príncipe que virou rei depois, ele foi até o reino deles lá, né? Com a visão de matar ela, porque ela era considerada má, né? E aí ele foi lá e se apaixonou por ela. Eles se apaixonaram, tiveram uma noite de amor. E aí no final, ele, para não matar ela, ele cortou as asas dela e foi embora. Ela acordou com as asas cortadas, né? 2 asas pretas, bem grandes, assim, bonitas. E aí ela ficou uma fera, imagina, você transa com o cara e no dia seguinte ele, sei lá, rouba seu dinheiro e sai fora. Então ela ficou uma fera e essa emoção, essa mágoa que ela criou, gerou um ódio nela, que ela foi e amaldiçoou depois a filha dele. Depois que ele virou rei, depois de anos depois, ele já era velho, já era rei. Ela amaldiçoou a filha dele e a maldição dela, claro que esse é um filme fictício, mas a maldição dela pegou, né? Por quê? Porque nunca subestime uma pessoa com ódio, nunca subestime uma pessoa que se sentiu injustiçada, né? As pessoas subestimam essas forças, né? Você com ódio, você tem um poder muito grande. Então é muito importante que a gente tome muito cuidado o que a gente fala, o que a gente decreta quando a gente está emocionalmente abalado, quando a gente está com muita raiva. Porque aquilo tem muita chance de acontecer. Então, qual que é a ideia? A gente aprender a cocriar conscientemente. Então, todo momento que eu decreto algo, eu estou trazendo isso, eu estou colaborando com a manifestação daquilo, estou colaborando com a realização daquilo. Então, existem certos procedimentos, por exemplo, quando você tem certos trabalhos feitos, por exemplo,
É muito importante que a gente saiba que muitas vezes tem muitos processos que são difíceis de você sair, que muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Muitas vezes a gente vai precisar da ajuda de certos elementos, né, para fazer um trabalho, para desfazer um trabalho feito, né? Aí você pergunta, Gustavo, você faz isso? Não, não é minha especialidade. A minha especialidade é mais trabalhar com o ser humano, é mais trabalhar para trazer consciência para o ser humano mudar internamente, né? Meu trabalho não é tanto mexer, é a mesma coisa que você querer ser policial sem ter feito um treinamento, sem ter passado por uma corporação, enfim, sem ter associação com uma instituição policial. Você tem uniforme, você tem armamento, você tem apoio, você tem carro, enfim. Mesma coisa de eu querer me meter com essas forças sem ter uma preparação e estar associado com uma egrégora. Então eu não desfaço trabalhos, mas eu trabalho com o ser humano, trabalho para movimentar as energias, né, para auxiliar nessa movimentação energética, né, para o ser humano melhorar, né, para o ser humano despertar e buscar ser mais feliz e se aproximar cada vez mais dessa vontade, né, que é esse telema, que é também o significado de Swadharma, né? Então é isso, e é forte, muitas vezes a gente tá em lugares, por exemplo, eu pego muito metrô, eu pego muito ônibus, então eu sinto que tem ali influências, eu sinto muita coisa, né, mas a ideia é a gente conseguir tá na autoobservação, né, tá na autoobservação, você percebe, por que eu tô assim? Por que eu tô me sentindo desse jeito? Né? Será que eu tô sendo afetado por alguma energia? Né? Aí você percebe que você começa a ficar muito cansado, você começa a se sentir mal. Significa que você pode estar sofrendo influência, você pode estar sendo drenado ali, você pode estar sendo influenciado por forças densas, digamos assim. E aí você para, você respira, você se auto-observa. E você não se identifica com... Eu faço muito esse exercício de não me identificar com os pensamentos que vêm quando eu percebo que eu caí minha frequência, quando eu perceber, por exemplo, uma coisa muito interessante que aconteceu esses dias na faculdade. Eu fui fazer prova na faculdade, né? E lá a gente tem esse processo de marcar as provas. Tem matérias que são online, a gente estuda em casa e marca as provas para fazer no dia que a gente puder, e as provas têm que ser feitas no polo da faculdade, certo? Então, segunda-feira eu tinha 2 provas marcadas, né? E aí eu fui fazer a prova lá, 3 horas da tarde, quando eu fui começar, deu pane no sistema do Brasil inteiro, da Estácio, da faculdade. E aí começou, né, aquele desespero das pessoas, as pessoas começaram a reclamar, e nessa hora eu senti muita raiva. Eu percebi que é uma raiva que era tanto de mim, aquela sensação de injustiça, né, aquela sensação de você perdeu tempo estudando horas, né, você marcou a prova, pra mim é super desafiador ir pra São Paulo, então na hora vem todos esses pensamentos, e na hora também eu acabei me conectando com toda a energia do desespero da galera que tava lá na sala, no laboratório de informática fazendo a prova. E aí eu comecei a ficar com muita raiva, começou a me vir vontade de também falar mal da faculdade, começar a criticar, começar a xingar, a criar ali um barraco, né? Aí na hora eu me dei conta disso naquele instante, eu consegui naquele momento respirar profundo e não entrar nessa vibe. E aí eu puxei conversa com a menina que estava do lado, e comecei a falar de outra coisa, comecei a tentar trazer um clima mais leve, né, pra não entrar naquela vibe de desespero. Naquele momento eu consegui fazer isso. Tem momentos que a gente não consegue, tem momentos que a gente é arrastado pela energia do coletivo. Então é muito importante a gente entender, e até uma questão de humildade isso, entender que a gente não é tão forte assim quanto a gente pensa. A gente tem que se cuidar, né? A gente é profundamente influenciável. A gente pode ser acessado por uma frequência negativa a qualquer momento. Então por isso que a gente não pode negligenciar esse autocuidado, de estar em contato com a natureza, de estar se cuidando, de estar fazendo práticas, de estar vigiando, de estar se auto-observando e estar trabalhando para criar conscientemente, para estar conectado com o que você quer criar conscientemente, né? E não dar vazão para interferências, porque essas energias, quando você entra nessa energia negativa, você acaba entrando em frequências que te fazem se desviar do seu propósito, e você acaba
criando um karma negativo, acaba se envolvendo em várias situações desnecessárias, se enroscando todo por conta que você perdeu o foco, tá? Então esse é um assunto muito profundo, muito complexo, eu vou voltar a falar disso em outros vídeos, mas é isso, espero que tenha feito sentido, tá? A autoobservação, a meditação é uma ferramenta total para a gente desenvolver esse autodomínio, tá? Então, se você quer aprender a meditar, se você quer realmente ter um método para você seguir, então basta você entrar em contato comigo pelo comentário, tá? Eu respondo, ou você pode comprar um curso de meditação que a gente tem. O link tá na descrição e no primeiro comentário, o link do curso, tá? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Um grande abraço.